Olá, bem-vindo ao podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. A imprensa politizou o vírus e disseminou o pânico. O governo federal deu $1.000 de auxílio emergencial e tem tolerância zero com o crime ambiental. O fogo, que castiga a Amazônia e o Pantanal, na verdade, só se propaga onde vivem os índios e os caboclos. Em poucos minutos, o presidente brasileiro disse isso e mais um pouco na Assembleia Geral da ONU. Eu sou o jornalista André Madruga e para analisar o discurso de Bolsonaro e a cobertura cercada de eufemismos da grande imprensa brasileira, hoje eu converso com Beatriz Bandeira de Mello, pesquisadora do Manchetômetro, e Mariana Albuquerque, doutora e mestre em Ciência Política pelo IESP-UERJ, coordenadora também do Observatório Político Sul-Americano e da página ONU em Pauta no Instagram. Olá, bem-vindas ao podcast. Olá, André. Olá, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Olá, André. Olá, Beatriz. Um agradecimento a vocês pelo convite e a toda a equipe do Manchetômetro também. Mariana, eu queria que você falasse sobre o discurso do Bolsonaro e fizesse uma comparação o discurso desse ano com o do ano passado e também explicasse pra gente por que o Brasil sempre é o primeiro país a discursar na Assembleia da ONU. Bom, André, vamos de trás para frente para eu explicar para o pessoal primeiro por que o Brasil discursa primeiro, né? De onde veio essa tradição. Não há uma explicação correta, tem, na verdade, vários boatos e várias histórias possíveis para explicar, então eu vou apresentar algumas para vocês e dizer a que eu acho que é a que mais se adequa, né? A primeira visão diz que o Brasil recebeu essa incumbência de ser o primeiro a discursar como um prêmio de consolação, porque o Brasil não foi aceito como um dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que é um órgão que tem como função principal aprovar o uso da força, né, no sistema internacional. Mas eu acho que essa hipótese, né, não se sustenta, porque em 1945, quando a ONU foi criada, já estava fora da mesa a possibilidade do Brasil ser um membro permanente do Conselho de Segurança. Então, não era mais um prêmio de consolação, porque já não era mais uma possibilidade. Essa foi uma negociação que foi feita nos anos anteriores à criação da ONU, com o envolvimento aí pessoal do Getúlio Vargas na história, mas isso já não era mais uma possibilidade quando a ONU foi criada, então não avalio que faz muito sentido pensar em um prêmio de consolação. A segunda hipótese, que é mais vinculada, e eu uso como base para essas interpretações as publicações do Eugênio Garcia, que é um diplomata brasileiro que estuda muito a participação do Brasil na ONU, a segunda interpretação possível é que o Brasil ficou com essa tarefa porque o Oswaldo Aranha teria sido o primeiro a discursar na primeira Assembleia Geral da ONU em 46, porque ele era o presidente da Assembleia Geral. Então, ele discursou, e aí, como ele foi o primeiro, essa tradição acabou ficando. Isso também não se sustenta assim, temporalmente, porque o Oswaldo Aranha ele era o presidente da Assembleia Geral, mas ele não era o chefe da delegação brasileira. Então, apesar dele ser brasileiro, o discurso dele naquele momento não era um discurso que representava o Brasil, né, digamos assim, de forma mais ampla. E também porque não é desde 1945 que o Brasil faz isso de forma ininterrupta. Houve exceções, principalmente aí na primeira década. Houve anos em que o Brasil não foi o primeiro a discursar, e se eu não me engano, desde 55, aí sim essa tradição se firmou até os dias de hoje. Então também a hipótese do Oswaldo Aranha não é o que eu considero mais adequado assim, para avaliar. A terceira hipótese, essa sim é que eu avalio que é a mais propícia, né, de ser verdadeira, é que, numa lógica de Guerra Fria, o Brasil era visto como um país que não se comprometia de forma pejorativa nem para um lado nem para o outro. O Brasil manteve um relacionamento pragmático com o bloco comunista e com o bloco capitalista, e o Brasil ele simbolizava muito bem um país que não tinha ambições imperialistas, que não tinha pretensões de poder agressivas. Então, numa lógica de Guerra Fria, em que uma guerra nuclear em 55 ainda era uma possibilidade, foi antes dos acordos nucleares entrarem em vigor, o Brasil simbolizaria um país que é um país intermediário, né, um país médio em termos de projeção de poder, um país continental,
e um país que mesmo assim conseguiu manter relações amistosas com todos os outros. Então o Brasil seria aí um símbolo, né, de um país bem aceito por todos na comunidade internacional em um momento de grande bipolaridade. E isso acabou sendo consolidado porque a ONU considera que a prática, que o hábito, né, que o costume é uma fonte legislativa dentro da organização. Então, isso acabou sendo considerado de fato como uma prática e como algo que deve ser levado em consideração na hora de montar as agendas de speakers para o ano seguinte. Mas isso não está escrito em lugar nenhum, não é algo que está garantido que vai acontecer para sempre. Inclusive, alguns anos atrás, houve um boato de que seria por ordem de inscrição. Então, o Brasil se articulou para ser o primeiro a se inscrever e garantir essa prerrogativa, e foi o primeiro a se inscrever, independente da tradição. Mas eu diria para você que essa lógica de Guerra Fria seria aí um bom argumento para a gente pensar, e o fato da ONU considerar o costume como uma fonte para as suas decisões, algo que ajudou com que isso se perpetuasse mesmo no pós-Guerra Fria. E fazer o primeiro discurso da Assembleia Geral não é só uma questão de prestígio, é também uma estratégia diplomática muito vantajosa, porque como são muitos países falando, e o Brasil é quem abre logo antes dos Estados Unidos, que fala em segundo por ser o país sede, o Brasil é o único país que tem a garantia de que está sendo ouvido por todos os outros. Então, é um momento de grande possibilidade de amplificação dos princípios de política externa ou até mesmo de política doméstica do país. Então, historicamente, o Brasil leva esse discurso muito a sério e utiliza esse discurso aí como uma grande janela para o mundo. É aqueles 15 minutos em que o mundo inteiro está olhando para o Brasil e que o Brasil pode dizer o que ele quer que os outros países escutem. Daí a importância da gente analisar o que entra no discurso e o que não entra no discurso, porque é um bom termômetro aí do que é considerado uma prioridade para o país. É interessante que uma das críticas feitas ao discurso do Bolsonaro, 2020 e 2019 também, é que ele fala para o público interno mais do que o externo, né? Aí eu queria que você dissesse pra gente o que te chamou a atenção no discurso de 2020, principalmente, e depois comparasse com o 2019. Bom, sobre o discurso de 2020, sinalizaria que os dois temas centrais foram a resposta do Brasil à Covid-19 e as queimadas, a questão ambiental. Como você bem disse, o discurso dele trouxe mais temas de política doméstica do que de política externa em comparação aos presidentes anteriores. Mas eu acho bom destacar que ele não foi o primeiro presidente a fazer esse tipo de movimento. Os presidentes, em geral, quando fazem o discurso na ONU, eles falam questões de política doméstica, vinculando isso com a política externa, e também acenam alguns avanços do seu próprio governo. O próprio Lula, por exemplo, fazia isso quando falava dos avanços do Bolsa Família e tal. O que o Bolsonaro fez um pouco de diferente é que ele sinaliza com uma postura mais agressiva para a sua base de apoio, que é uma base mais conservadora, uma base mais voltada para um público religioso e também para os elementos militares do seu governo. Então, ao fazer esse movimento de apoio à sua base, ou de querer agradar a sua base, ele acaba polarizando o discurso em um momento em que essa polarização não é nem cabível, porque ele está falando para o internacional, né, e não para o interno. E só uma outra curiosidade é que nem sempre foram os presidentes que discursaram na ONU. Antes, no início, assim, nas primeiras décadas da organização, eram muitas vezes os ministros das relações exteriores ou até mesmo o próprio embaixador do Brasil na ONU. O primeiro presidente a inaugurar essa prática foi o João Figueiredo, fechando aí o ciclo militar. E depois disso, se eu não me engano, em alguns poucos anos do governo Fernando Henrique, o presidente deixou de ir, né? Fora isso, é o presidente que mantém essa tradição de ir. Ao falar sobre a Covid-19, o Bolsonaro trouxe uma narrativa que é a que ele vem empregando domesticamente. A necessidade do combate à Covid-19 estar aliada à responsabilidade econômica, como ele chama. Então, ele já inaugura os discursos dizendo que o Brasil tem duas ameaças, a Covid e o desemprego. E que ele não concorda com as narrativas que dizem que a gente precisa cuidar da saúde primeiro e da economia depois.
Segundo ele, esses dois movimentos devem vir em conjunto. E aí ele traz alguns elementos que modularam bastante a posição doméstica deles. O primeiro é de responsabilizar os governadores por todos os problemas relacionados ao Covid. Isso faz parte de uma narrativa dele, na verdade, de inverter a narrativa dos fatos, porque ele entrou na justiça para poder botar um fim no isolamento social e a justiça falou que ele não tinha esse poder, que era, na verdade, governadores e prefeitos. Aí ele usou isso para dizer que, opa, eu estou proibido pela justiça de fazer alguma coisa em relação à Covid. Exatamente. E aí ele leva essa responsabilidade como se essa decisão judicial tivesse delegado 100% aos governadores a gestão da crise, o que não é verdade. A decisão judicial diz que os governadores têm autonomia para decidir questões internas dos seus estados, mas que o governo federal tem a responsabilidade primária, principalmente em relação à transferência de verbas, né? E aí, por falar nessa transferência de verbas, né, o Bolsonaro afirma que não faltaram equipamentos nem insumos médicos para esse combate, o que também não é exatamente uma verdade, já que o Brasil é um dos países que menos testou a população por Covid, então um orçamento muito grande que seria destinado à aplicação para compra de testes não foi destinado para esse fim. Inclusive, já estão rolando investigações sobre qual foi o fim do dinheiro que deveria ter sido empregado para a compra de testes e que não foi. Mas em relação a essa... Acho que foi, não sei se foi a Folha, dizendo que foi parar num programa social da Michelle Bolsonaro, né? O dinheiro da Marfrig. Pois é, exato. Então, ainda tem essa falta de transparência sobre o destino da verba. Mas em relação a esse eixo assim, da Covid, o ponto que mais chamou a atenção das pessoas foi quando ele falou sobre as parcelas do auxílio emergencial. Ele tentou botar de alguma forma para mostrar que o Brasil foi um dos países que mais auxiliou a sua população. Então, ele falou sobre o auxílio aos empreendedores, falou sobre o apoio à população indígena, e, segundo ele, o auxílio tem parcelas que somam $1.000. E aí a mídia e as pessoas correram para fazer as contas para ver que $1.000 são esses, porque pela cotação do dólar do dia, esses $1.000 equivariam a aproximadamente R$ 5.500. E mesmo a parcela que ganhou o maior auxílio, que foram as mulheres chefes de família, que ganharam o equivalente a R$ 1.200 por 3 meses, e depois um valor menor nos meses seguintes, o máximo que essas parcelas chegaram em dólar seria aproximadamente $700. Então, a gente já vê aí que houve uma diferença bem significativa entre o valor que o presidente falou na Assembleia e o valor que foi efetivamente pago à população. Então, assim, eu acho que é um pouco uma forçação de barra dizer que $700 somam aproximadamente $1.000, porque esses $300 aí de diferença são convertidos, né, para o valor daquele dia, é mais do que o valor de uma parcela, né? Então é como se ele tivesse feito uma conta aí bem sobrevalorizada em relação ao auxílio emergencial que foi pago à população. Sem contar que inicialmente o governo só queria pagar R$ 200, né? Exatamente. E depois que pesou bem para o governo o auxílio emergencial, em que ele conquistou aí um eleitorado de classe mais baixa, ele usou a narrativa de que isso teria sido uma conquista dele, né? Que isso teria sido uma conquista do próprio governo, quando a gente sabe muito bem que a proposta do governo era de 200 e que a proposta de 600 foi uma proposta que veio do Congresso Nacional e não do Poder Executivo. Mesmo que ele estivesse tentando falar, por exemplo, de verbas somadas pela família, eu acho que não foi isso que ele disse. Tá? O que ele disse é que o auxílio emergencial por pessoa somaria $1.000, o que não é verdade. Mariana, outra coisa que chamou a atenção no discurso dele sobre a pandemia, que eu registrei aqui, que é bem na cartilha do Trump. Ele culpou a imprensa de politizar o vírus e de disseminar o pânico, pedindo isolamento. Na verdade, queria até aproveitar esse comentário do André e também incluir que, assim como o Trump, o Bolsonaro utiliza muito dessa figura do inimigo externo, né?
Então, ele está sempre atacando instituições, atacando organismos, justamente para criar essa figura do inimigo externo, que foi exatamente o que o Trump fez ao atacar diretamente a China, né? Então, são estratégias bastante similares. Sim, exatamente. Então, segundo o presidente, a mídia ela criou um pânico, ela fez um alarde desnecessário sobre a pandemia e que essa política de isolamento estrito ela é ruim para a pauta econômica, né? Que vem aí para e passo a questão de saúde pública no discurso dele. Mas esse papel da mídia, ele também apareceu no discurso do Bolsonaro quando ele fala sobre o segundo eixo, assim, o segundo eixo que eu destacaria para vocês, que é sobre a situação ambiental. Ele fala que houve uma campanha de desinformação da mídia em relação às queimadas na Amazônia e no Pantanal. Segundo Bolsonaro, essa é uma campanha de instituições internacionais com apoio de instituições brasileiras que querem ter recursos às nossas riquezas naturais. Então, fazem essa campanha de desinformação para deslegitimar a soberania brasileira sobre essas áreas e abrir espaço para que ela possa ser futuramente explorada ou administrada por essas instituições internacionais. E nessa lógica de falar sobre as queimadas e de questionar os dados que vieram, ele também trouxe algumas informações bem contraditórias sobre o motivo dessas queimadas, né? O primeiro deles que chamou muita atenção é quando o Bolsonaro fala que a Amazônia não pega fogo porque é uma floresta úmida e que esse fogo ele é concentrado apenas em uma parte da floresta que já é desmatada. Isso não é verdade, os focos registrados pelo INPE não se resumem àquela região e a floresta, por mais úmida que seja, ela pega fogo sim. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que cabe destacar. O segundo é em relação ao Pantanal, em que ele disse que o fogo no Pantanal ele vinha muito da atividade dos indígenas e dos caboclos locais, o que também não é verdade, dado que o Pantanal é um dos maiores avanços da nossa fronteira agrícola nacional. Mas o Bolsonaro utiliza essa narrativa para acenar para uma das suas bases de apoio, que é a bancada ruralista, o grupo do agronegócio brasileiro, inclusive destacando dados, né, na sua fala sobre quanto que o Brasil é responsável por alimentar o mundo. Então, segundo Bolsonaro, o agronegócio é uma atividade central, o Brasil tem essa vocação natural, a alimentação do mundo é uma das coisas que o Brasil faz de melhor, então o Brasil deveria investir nessa sua pauta e, segundo ele, também ter uma gestão responsável da questão ambiental. Então ele apresenta dados dizendo quantos focos de incêndio foram apagados, quantas pessoas estão envolvidas. Mas aí, mais uma vez, cabe destacar que ele não apresenta a fonte desses dados e que esses dados não corroboram as informações oficiais que a gente tem sobre área desmatada, sobre focos de queimada e sobre verbas. A gente vê que desde o início do governo dele houve uma diminuição drástica nas verbas e nos recursos humanos destinados ao monitoramento na Amazônia, no Pantanal e nos demais biomas brasileiros. Então, a gente já viu desde 2019 um aumento bem significativo das áreas desmatadas e das áreas de queimadas, e esse número ele não diminuiu em 2020. Apesar de agora o patamar ser outro e os dados proporcionais darem a impressão de que o Brasil está melhorando, numa série histórica isso ainda não é verdade. A gente vinha desde 2008 num processo de queda e em 2019 a curva ascendeu numa proporção, não diria inesperada, porque isso foi uma promessa de campanha dele, né, de abrir esse espaço para o agronegócio, mas numa direção sem precedentes. E ainda falando sobre o que ele fala do agronegócio, um ponto que eu acho interessante destacar é que a gente vinha batendo muito na tecla, né, assim, os analistas internacionais, sobre a necessidade do Brasil diversificar mais as suas pautas de exportação. O Brasil, nos últimos anos, veio num processo aí de reprimarização da sua pauta exportadora, de voltar a ser apenas um exportador de commodities, algo que, desde o governo Fernando Henrique, na verdade, houve uma tentativa de mudar, de fazer uma base industrial mais ampla, de colocar o Brasil aí também nos setores secundários e terciários, e não só no setor primário. E me parece que nesse discurso o Bolsonaro abraça a ideia de que o Brasil precisa se focar naquilo que ele faz melhor, segundo o presidente, que é no setor primário, que é se focar no agronegócio.
Esse é um discurso bem liberal e oportunista dele, né? A gente não sabe até que ponto ele realmente acredita nisso ou é só uma conveniência eleitoral. Exato, exato. E aí, alguns outros pontos que eu queria destacar para vocês. No ano passado, a Venezuela foi um ponto central do discurso do Bolsonaro, a questão venezuelana, e esse tema voltou a aparecer em 2020. Dessa vez, por duas chaves de leitura. A primeira, em que ele responsabiliza a Venezuela pelo derramamento de óleo nas praias brasileiras. Então, numa narrativa de que o Brasil se preocupa com essa questão ambiental, mas outros países nem tanto. Então, o Brasil acaba recebendo o dano causado por outros países. E aí, segundo ele, abre aspas, ditadura venezuelana, fecha aspas, seria responsável por fazer esse derramamento criminoso nas praias. E aí ele também acena para o campo militar ao falar sobre o quanto que a Operação Acolhida é uma grande referência no campo humanitário, segundo ele. A Operação Acolhida é aquela que recebe e depois interioriza os migrantes venezuelanos na fronteira, e nem todos deles são refugiados, então a gente tem que tomar cuidado também em falar que os refugiados venezuelanos, refúgio é um status que precisa ser concedido, nem todos que chegam são refugiados. Então, ele faz aí esse aceno para o campo militar ao falar sobre a importância das Forças Armadas na Operação Acolhida. E ele também faz esse aceno para o campo militar ao falar sobre a participação ativa do Brasil nas operações de paz. E esse é o único momento em que ele fala no discurso sobre a própria ONU e sobre a importância da ONU. É quando ele fala que o Brasil é um membro fundador da ONU e se compromete com a sua carta, e que, portanto, participa ativamente nas operações de paz, destacando, inclusive, alguns prêmios individuais que militares brasileiros ganharam. Então, até aqui, até esse momento, que é já quase no final do discurso, nada havia sido falado ainda sobre o sistema internacional. Era tudo basicamente sobre a situação doméstica do país. E nessa inserção internacional, né, ele faz essa sinalização liberal, como o André mencionou, ao falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia, que é algo que o Bolsonaro coloca como uma grande vitória do seu governo, sendo que é um acordo que já vem sendo negociado há 20 anos e que teve avanços em outras fases também, e que essa assinatura não garante nenhum tipo de ratificação. Inclusive, a gente já tem governos europeus sinalizando que não irão ratificar o documento, principalmente por conta da política ambiental brasileira. Bolsonaro fala também sobre a adesão do Brasil à OCDE e o quanto que essa adesão do Brasil à OCDE também seria uma vitória, o que eu acho que é algo que a gente pode analisar e que a gente pode questionar se é de fato, porque ao entrar na OCDE, o Brasil abre mão do status de país em desenvolvimento, então perde diversas preferências tarifárias que ele possui na Organização Mundial do Comércio. Ele fala também um pouco sobre as opacas, né, que é a zona do Atlântico Sul, a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, e fala também da América Latina, mas de forma muito pontual, e não fala de América do Sul. Então, a gente vê também aí um pouco virar as costas sobre o entorno estratégico mais imediato, a América do Sul, que vinha sendo aí um ponto central dos discursos dos governos anteriores, e o Bolsonaro, de fato, não tem uma política de integração para a América do Sul. O Brasil saiu da Unasul, o Pró-Sul, que seria a alternativa, né, essa alternativa conservadora à Unasul, não foi para frente, não foi institucionalizado. Segundo Bolsonaro, a América do Sul é refém dos governos bolivarianos. Então, a América do Sul não ser um tema é algo que destoa dos governos anteriores. Vou acrescentar, Mariana, que no ano passado, em 2019, o Bolsonaro se referiu à América do Sul, dentro dessa chave do Pró-Sul, e também aos governos da região, mais localizados ali na direita. Então, ele citou nominalmente o Macri, na Argentina, falou também sobre os governos do Paraguai e do Uruguai, e assim, esse ano, por outro lado, não teve nenhuma menção sequer ao Pró-Sul, então é curioso. Exato, mostra para a gente exatamente como que a visão dele de América do Sul é uma visão de América do Sul dividida, né? De os países bolivarianos que estariam rumo ao comunismo e aqueles países que teriam sido salvos, né? E ele não fez nenhuma menção a esses governos, fora a crítica à própria Venezuela. Ele não fez essa menção esse ano, talvez porque tenha havido uma mudança de poder na Argentina e não faça mais tanto sentido ele sinalizar a Argentina como alguém que é parceira do Brasil nesse momento,
haja visto que ambos os presidentes ainda nem tiveram um contato oficial e formal, né, mesmo depois de mais de um ano aí de eleições. E é interessante observar também como Bolsonaro pensa a região dentro de uma chave da segurança, de como você até citou que ele falou sobre as opacas, né? Mas que toda essa questão da Venezuela também, nos dias anteriores, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, ele recebeu o Mike Pompeo lá em Roraima para falar sobre a questão da Venezuela e trouxe também a Operação Acolhida e como a América do Sul e a América Latina no geral, que é pouco citada, estão dentro dessa chave de segurança, de questão da democracia, e é assim que o presidente enxerga a região, digamos assim. Exato, exatamente. Deixou de ser um projeto de integração política, um projeto de integração social e passou a ser um local onde disputas são possíveis, né? Cabe aí sinalizar que ano passado, pela primeira vez, as Forças Armadas incluíram o potencial de conflito na América do Sul como um dos cenários, né, de preparação, algo que não vinha sendo feito nos anos anteriores. E aí, para fechar o discurso de 2020, eu cito aí para vocês um terceiro elemento, que é a questão religiosa, né? Esse direcionamento aí para a base religiosa. E aí eu abro aspas para duas falas do presidente, quando ele diz que a liberdade é o bem maior da humanidade, e depois quando ele diz que o Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. Essas duas frases, elas estão num direcionamento claro a acenar para sua base eleitoral religiosa, para sua base eleitoral conservadora, principalmente porque o presidente fala sobre a necessidade de promover um combate à cristofobia e à perseguição religiosa. Esse debate da cristofobia e da perseguição religiosa é algo que o Brasil já vem fazendo dentro da ONU. O Brasil está representado no Conselho de Direitos Humanos da ONU nesse momento. E os principais temas que o Brasil busca avançar, os eventos que o Brasil patrocina, trazem sempre essa ideia de que há uma perseguição contra os cristãos atualmente, de que outras religiões estão surgindo e que essas outras religiões estão transformando os cristãos numa condição de minoria, né? Então, a perseguição que foi feita a outras religiões minoritárias antigamente, agora está sendo feita em relação aos cristãos, e essa perseguição é muito identificada, segundo ele, à esquerda. A esquerda seria uma esquerda não religiosa, uma esquerda não conservadora, uma esquerda sem valores, que, portanto, defende a educação sexual nas escolas, que defende a homossexualidade e que isso seria contra os valores cristãos e os valores da família. E essa frase dele, de que o Brasil é um país cristão e conservador e tem na família sua base, também gerou uma repercussão grande, primeiro porque o Estado é laico. Então, o Brasil não é um país cristão. Constitucionalmente, ele não é um país cristão. Ele pode ter uma maioria cristã, mas ele não é um país cristão. Conservador, o Brasil é de fato, mas eu acho que não dá para generalizar, porque a gente tem no Brasil grupos extremamente progressistas também. E também é muito complicado dizer que o Brasil tem na família sua base, se o Brasil é um dos países campeões do mundo em certidões de nascimento sem o nome do pai. Então, eu acho que o conceito de família, para a maioria das famílias brasileiras, não é o conceito de família tradicional conservadora e não é o conceito de família tradicional cristã. Então, essa pauta também deu bastante repercussão. E ainda nessa lógica religiosa, né, o Bolsonaro vai falar um pouco sobre o Oriente Médio, sobre a necessidade de compatibilização e de aproximação entre Israel e os demais parceiros do Oriente Médio. E aí ele faz uma menção nominal ao Donald Trump, elogiando o Trump pela mediação aí no acordo entre Israel e Palestina, um acordo que não foi implementado, que é um acordo que diminui drasticamente o território de domínio palestino, de ocupação palestina, e que não foi aceito nem pela Palestina, nem por vários outros países que reconhecem a Palestina enquanto país. Então, o Bolsonaro também falou um pouco sobre o Líbano, né, sobre o desastre que aconteceu no Líbano e sobre os laços históricos do Brasil do Líbano, mas aí dentro dessa chave de leitura de que o Donald Trump estaria contribuindo para a paz no Oriente Médio. Outra coisa que ele falou que é meio que uma referência ao Trump, ele falou que o Brasil está aberto a liberar o 5G para quaisquer parceiros que respeitem nossa soberania
e a proteção de dados. Uma clara referência à China, né? Exatamente. Nessa lógica do 5G, o Brasil tem se colocado numa posição até um pouco ambígua, porque acompanhar os Estados Unidos é algo que está no radar do Bolsonaro, ele vem mostrando aí uma política de alinhamento quase automático em relação aos Estados Unidos, alguns analistas, inclusive, chamando isso de servilismo, um alinhamento servil, sem nenhum tipo de pragmatismo. Mas em relação ao 5G, eu acho que o governo está tentando ganhar tempo para ver como que vai encaminhar essa questão, porque, de fato, né, as empresas chinesas são as que têm até esse momento apresentado a maior competitividade para licitações e para leilões. Então, se nesse momento fosse aberta uma licitação, seria complicado não escolher uma empresa chinesa para fazer essa prestação de serviço, mas escolher uma empresa chinesa é algo que não cairia bem para a base do governo. Então, a gente segue aí nesse chove não molha, adiando o processo, adiando o processo, adiando o processo. No discurso de 2019, ele também falou sobre liberdade religiosa, contra a perseguição a cristãos. À época, ele não usou a palavra cristofobia. E no discurso de 2019, teve um personagem que não apareceu em 2020, por razões óbvias, que foi o Sérgio Moro. Em 2019, ele chegou a elogiar a ação do juiz, que pelo patriotismo dele e coragem, o Brasil prendeu líderes políticos envolvidos com corrupção e tal, que levaram à eleição do próprio Bolsonaro. Sim, exatamente. 2009 foi um discurso bem mais ideológico. Em 2020 ele moderou bastante o discurso. Ele disse que o Brasil estava à beira do socialismo. Ele criticou o programa Mais Médicos ao dizer que os médicos cubanos que vieram para o Brasil faziam trabalho escravo e que isso foi respaldado por entidades de direitos humanos e pela própria ONU. Falou sobre o Foro de São Paulo, falou sobre o ProSul, que apareceu no discurso do ano passado, e sobre esse afastamento do Mercosul da ideologia. E como você bem mencionou, André, ele fala assim sobre o Sérgio Moro ser um símbolo de patriotismo e perseverança e coragem. Então, aí também um aceno à base lavajatista, que era do governo em 2019 e que em 2020 já tem esse racha, né, grande. E também, ano passado, um tema que apareceu bastante no discurso, fazendo aí o link com esse ano, foi a questão ambiental. No ano passado, o Brasil também estava passando pelo período de queimadas, em setembro, na época do discurso, e o Bolsonaro falou sobre a Amazônia e falou sobre o que ele chama de, abre aspas, indigenismo ultrapassado, que seria o fato de que o Brasil perde possibilidades econômicas por conta das terras indígenas e que essas terras indígenas deveriam ser exploradas. E aí ele cita nominalmente o cacique Raoni, a Raposa Serra do Sol, e fala sobre quanto que o Brasil perde dinheiro ao fazer isso, né? E critica a própria ONU, algo que eu acho que é importante que não apareceu nesse ano, né? Ano passado ele critica a ONU, diz que a ONU não é uma organização do interesse global, e sim uma organização das Nações Unidas, e, portanto, tem que ter respeito às nacionalidades e soberanias e não um foco em um interesse global abstrato. Essa crítica também foi moderada no discurso desse ano, em que o Bolsonaro não vai criticar a ONU, pelo contrário, vai dizer que o Brasil se compromete com a organização ao falar sobre a participação nas operações de paz. Eu acrescento nessa questão indígena que no ano passado o Bolsonaro levou a tiracolo a Izani Calapalo, que é uma indígena do Xingu, que manifestou-se abertamente favorável ao governo Bolsonaro, sendo inclusive criticada por alguns indígenas, e que recentemente disse que estava desapontada com o governo Bolsonaro. Então é interessante perceber que também uma das personagens que foi nominalmente citada pelo presidente no ano passado, hoje em dia fala sobre um desapontamento em relação ao governo. Então, como isso foi mobilizado no ano passado, como prova de que o governo estaria alinhado com políticas indígenas, e esse ano sequer foi mencionado. Então, é interessante também levantar essa questão. Exato, muito bem lembrado, Beatriz, porque isso mostra que houve uma mudança grande do ano passado para cá em relação às pessoas que ele mantém no seu ciclo próximo, né? Muitos rachas, tanto em relação ao Sérgio Moro, também com outros governadores brasileiros que foram eleitos aí na esteira dele, e também em relação a esses personagens aí dos grupos indígenas, com o qual ele buscou um primeiro apoio e que esse apoio não se sustenta. Então, a gente vê de 2009 para 2020
um governo que tem uma base um pouco diferente da que tinha no ano passado, né? Com esse racha com os lavajatistas e a necessidade de, portanto, se direcionar mais para a base que permanece, para a comunidade religiosa, para a comunidade do agronegócio, para os militares. Então, uma mudança aí também no perfil de atuação. E o auxílio emergencial, que trouxe aí essa população mais pobre que não fazia parte daqueles que avaliavam positivamente o governo anteriormente. E Beatriz, como que a imprensa brasileira retratou esse discurso de 2020? Então, André, eu acho que essa cobertura do discurso, primeiramente, é uma cobertura que ela acontece ali todos os anos. A imprensa brasileira, ela sempre se debruça sobre os discursos presidenciais realizados nas Nações Unidas. Então, de certa forma, isso já é uma tradição no mês de setembro. E eu começo destacando alguns pontos dessa cobertura. O primeiro deles é a grande preocupação sobre como essa questão ambiental e o modo como o governo lida com essa questão ambiental e as queimadas na Amazônia e no Pantanal pode influenciar o comércio exterior e o agronegócio. A Mariana bem colocou que o agronegócio é um dos setores de apoio, né, ao governo Bolsonaro e que, de certa forma, tem se mostrado preocupado com essa questão do meio ambiente, como isso pode influenciar, sobretudo, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Então, essa foi uma preocupação, por exemplo, no Globo, que 2 dias antes do discurso do Bolsonaro, publicou um editorial intitulado A Retaliação Europeia e Americana ao Desastre Ambiental do Bolsonaro. Então, que falava justamente sobre essa movimentação internacional ali liderada pelos Estados Unidos e por alguns países da Europa que tenderam a pressionar o governo para a adoção de políticas ambientais menos desastrosas, na visão do jornal. E eu destaco aqui uma iniciativa que foi liderada por alguns países europeus na semana anterior a esse discurso nas Nações Unidas, que foram 8 países que emitiram um comunicado, uma nota ao vice-presidente Hamilton Mourão, justamente com essa preocupação sobre o aumento das queimadas e da destruição do meio ambiente, colocando ali também uma certa preocupação com os povos indígenas e populações locais, coisa que os jornais, por exemplo, não tratam diretamente sobre essa questão. Então, destaco aí essa iniciativa que foi feita na semana anterior e que, de certa forma, na visão da grande imprensa, atuaria como uma força mediadora do discurso bolsonarista nas Nações Unidas. Então, antes do discurso acontecer, havia essa expectativa de que Bolsonaro apresentaria um Brasil mais preocupado com a questão do meio ambiente, falaria sobre as políticas, enfim, havia essa expectativa de um discurso mais moderado. Como a Mariana falou, isso aconteceu de fato. Bolsonaro acabou moderando alguns trechos do seu discurso em relação ao ano anterior, mas não houve essa tratativa mais pragmática da questão do meio ambiente. Então, o que a gente viu foi essa distorção dos fatos, né, se a gente pode usar esse eufemismo, de dados, enfim, até esse questionamento sobre a própria atuação do INPE, né, e, enfim, do Ministério do Meio Ambiente, essas informações distorcidas, isso, de certa forma, acabou sendo bastante criticado pela mídia. Inclusive, falando sobre essa expectativa de moderação, né? O Merval Pereira publicou uma coluna no Globo no dia 22/9, com o título Sem Explosão, em que justamente colocava que o Bolsonaro, dada toda a problemática do meio ambiente, não optaria por não afrontar países tão diretamente como ele havia feito no ano passado. Como tem sido também uma característica comum desses meios de comunicação brasileiros, a política externa do Bolsonaro foi classificada como ideológica, né, no viés negativo. Então, também esse é um argumento recorrente dos jornais brasileiros ao classificar a política externa brasileira do Bolsonaro, é classificar como ideológica, por vezes comparando ao que foi feito durante os governos do Partido dos Trabalhadores. Então, é sempre esse argumento, por vezes, mobilizado de equivalência, né? De que a política bolsonarista ela é tão ideológica quanto a dos governos do PT, sendo que elas ocupam posições antípodas, né? No espectro ideológico. Então, a política bolsonarista ela é ideológica à direita e a dos governos do PT ideológica à esquerda, e ambas são prejudiciais aos interesses do Brasil, na visão desses meios de comunicação. E aqui eu destaco que a grande cobertura sobre o discurso do Bolsonaro nas Nações Unidas ela aconteceu no dia 23 de setembro. Então, nesse dia, os 3 jornais estamparam, né, em suas capas
o modo como o presidente se colocou nas Nações Unidas, e chama atenção o título, né, das manchetes principais que referenciaram esse discurso na ONU. Na Folha de São Paulo, a gente lê em destaque: Bolsonaro se defende na ONU sobre pandemia e queimadas. Postura similar foi adotada pelo Globo, que colocou: Bolsonaro adota tom defensivo em discurso da ONU. O Estado de São Paulo, por sua vez, ele já trabalhou com a questão das informações que o presidente trouxe. E aí ele estampou: na ONU, Bolsonaro distorce dados sobre queimadas e Covid. E essa foi uma grande questão, assim, que particularmente me chamou a atenção, é o fato como pouco se falou sobre essa distorção de dados, né? Sempre buscando amenizar, suavizar, que os dados apresentados pelo presidente, em sua maioria, foram mentirosos. Então, até o uso desse termo mentira, né, acabou sendo escanteado, ficou deixado de lado, não se falou muito sobre mentira e sempre se buscando falar sobre exagero, sobre distorção, sobre fuga da realidade. Então, sempre buscando amenizar, né, o que de fato representou esse discurso para a imagem do Brasil no exterior. Para ilustrar isso, a ombudsman da Folha, Flávia Lima, escreveu um artigo: Bolsonaro mentiu e a Folha amarelou, criticando o jornal, né? Segundo ela, quem viu a capa do jornal ficou sem entender o que aconteceu na ONU. E pelo jornal ter usado o verbo se defender, que o Bolsonaro se defendeu, o jornal acaba fazendo um serviço para a estratégia diversionista e negacionista do presidente. E falou que a Secretaria de Comunicação do governo não teria feito melhor que a Folha. Eu acrescento outra questão a esse ponto, André. Eu acho que é justamente quando você fala que o Bolsonaro se defende, quando o Bolsonaro adota uma retórica defensiva, na verdade você reforça a narrativa do presidente se colocar como vítima de toda uma conspiração internacional, como se o Brasil estivesse sofrendo ataques recorrentes de organizações. Então, de certa forma, você acaba corroborando para essa estratégia criada pelo presidente, né? Quando você diz que ele se defende, você coloca o país numa posição de vítima realmente do sistema internacional, né? Do globalismo, que é o grande mote da política externa bolsonarista, é atacar esse globalismo. Então, não sei até que ponto essa estratégia dos jornais, como você citou aí, reforça o discurso bolsonarista. Os 3 jornais também publicaram editoriais falando sobre o discurso, criticando principalmente o que foi o discurso, mas resgato aqui que sempre dentro dessa chave de que o que o Bolsonaro faz, na verdade, é dar argumentos para países protecionistas no que diz respeito a acordos comerciais. Então, diretamente falando sobre a França, né, que é um dos países que mais se opõe a esse acordo Mercosul-União Europeia, justamente pela questão ambiental. Então, um argumento que é levantado pelos editoriais é justamente esse, de que o Bolsonaro tende a fomentar esses argumentos protecionistas e, por sua vez, prejudicar o agronegócio brasileiro. Isso também está presente. E me chamou também a atenção, na Folha de São Paulo, no editorial do dia 23/9, intitulado Fantasia de Presidente, uma contraposição feita pelo jornal entre um Bolsonaro considerado estadista e o que corresponde a essa imagem, né? Um presidente que defende o liberalismo econômico e as reformas. E eu achei bastante interessante, a Mariana falou sobre isso, né? De que esse discurso do Bolsonaro em 2020, ele falou sobre muitas questões domésticas e as reformas aparecem dentro desse contexto, né? Então ele vai falar sobre reforma da Previdência, vai falar sobre mudança nos impostos e gastos com o funcionalismo público. Então, isso tudo está, de certa forma, presente no discurso do Bolsonaro em 2020. E a Folha associa esses termos, essas propostas, a um Bolsonaro estadista, como se fosse um lapso de racionalidade do Bolsonaro, ele defender essas reformas nas Nações Unidas. E aí coloca, por sua vez, um Bolsonaro verdadeiro como contraponto, que é o Bolsonaro que adula o Donald Trump e prega contra o fanatismo religioso. E aí resgato o termo cristofobia, né, que a gente já comentou um pouco aqui, que foi utilizado pelo presidente. Então, é interessante perceber como a Folha passa por essas questões domésticas, sobretudo as reformas, como um ponto, digamos, positivo do discurso. Então, como se fosse uma racionalidade presente. O Estadão, e aí voltando, né, a essas palavras que os jornais usaram para esconder as reais intenções do presidente, o Estadão usou um termo que eu desconhecia quando eu fui procurar os editoriais, enfim, eu desconhecia esse termo que foi usado no título do editorial,
foi mendacidade na ONU. E depois eu fui procurar o termo e percebi que, na verdade, tinha relação com falsidade, com mentira, e que o jornal optou por um malabarismo argumentativo, né, digamos assim, uma palavra de difícil conhecimento, difícil acesso da população em geral, para poder falar que o discurso foi mentiroso. E o Estadão, por sua vez, falou que Bolsonaro coloca seus interesses eleitorais acima dos interesses do Brasil. Então, ele também tende a personalizar essa questão, criticar diretamente o Bolsonaro, né, presidente, e o Poder Executivo como um todo, dizendo que esse discurso nada mais foi do que uma estratégia eleitoral do Bolsonaro. Me chamou a atenção também no Estadão, e eu queria, depois que a Mariana comentasse esse ponto, que esse jornal em específico já considera o Brasil como um páreo internacional. Tanto no editorial como em algumas reportagens sobre os discursos nas Nações Unidas, já colocam o Brasil como um páreo internacional, como um país que não é bem aceito, que não é bem visto pela comunidade internacional, que por sua vez está isolado, já começa a estar isolado das grandes decisões, enfim, dos grandes arranjos internacionais. E o Globo, por sua vez, também com um título bastante curioso, publica um editorial chamado Bolsonaro não ajuda Brasil na ONU. Então, isso também me chamou bastante atenção. Eu sempre vejo como se o presidente tivesse derrapado em alguma questão. Ele, poxa, não foi aquilo que a gente esperava. Eu sempre me surpreendo com esse eterno voto de confiança que é dado ao Poder Executivo, de que em algum momento parece que a ficha vai cair e o presidente vai adotar um discurso coerente, enfim, alinhado com alguns princípios tradicionais da política externa brasileira, quando na verdade a gente sabe que não. Então eu sempre me surpreendo com esse voto de confiança concedido pelos meios tradicionais. Poxa, nós esperávamos que o Bolsonaro fosse ser moderado e ele não foi. Então isso sempre me surpreende. Só para encerrar, eu trago aqui 2 pontos. Eu acho que o primeiro deles é que os colunistas e articulistas tiveram muito mais liberdade para criticar o discurso bolsonarista, usando termos como mentiras, falácias e teorias conspiratórias. E uma comparação que também me chamou a atenção foi colocar o discurso do presidente nas Nações Unidas como uma reprodução das lives semanais que ele faz toda quinta-feira, e como uma reprodução do que é o cercadinho do Alvorada. Então, isso também apareceu com alguma frequência nos textos dos jornais, né? Como o Bolsonaro via as Nações Unidas como um espaço similar ao cercadinho do Alvorada. Então, só para contextualizar, era aquele espaço onde o presidente falava com a imprensa, onde tinha sempre um círculo ali de apoiadores que batia palma para tudo que ele falava. Então, achei curioso essa comparação de como os jornais perceberam que Bolsonaro falou muito mais para seus apoiadores do que para a comunidade internacional, causando uma certa vergonha, né? A Vera Magalhães, por exemplo, no Estadão, falou que os pronunciamentos do Bolsonaro eles são repletos de negacionismo, mentiras e blá 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 ideológico, que esse momento seria um momento de rebaixamento do Brasil no cenário internacional. Então, como eu disse, os articulistas e colunistas tiveram mais essa liberdade para atacar diretamente os aspectos falaciosos, mentirosos do discurso, né, do que nos editoriais. E um segundo ponto que me chamou a atenção é que os 3 jornais reproduziram na íntegra o discurso de Bolsonaro em suas páginas, destacando trechos inconsistentes e fazendo essa correção, como se fossem agências de checagem, que a gente está acostumado a ver, mas isso ficou relegado na seção Mundo e na seção Internacional. Isso não ficou nas páginas de opinião. Então, isso é uma parte que está mais no interior do jornal, mas em páginas mais avançadas, e não ficou representado nas páginas de opinião. E eu destaco aqui como um último ponto, é que por se dedicarem em demasia aos pontos de questão ambiental e falar sobre o Covid, outros pontos também não receberam tanta atenção. E aí eu destaco aqui a ausência de menções à América do Sul, isso sequer foi tratado pela imprensa, não foi percebido como um problema essa questão do presidente não enxergar na América do Sul uma região, não falar sobre integração, não falar sobre a nossa região em particular, e essa crescente militarização da agenda externa brasileira, né? Então, o presidente falou sobre Operação Acolhida, e a Mariana bem colocou que falou também sobre operações de paz, esse que é também um tema presente em alguns governos anteriores, né? Falando sempre sobre a participação brasileira em operações de paz, mas
O que a gente percebe agora durante o governo Bolsonaro é essa intensificação da participação das Forças Armadas na agenda externa, sobretudo na questão ambiental. A gente vê o vice-presidente Hamilton Mourão responsável pelo Conselho da Amazônia, né, atuando diretamente nessa questão, e isso também não foi problematizado pela grande imprensa, essa crescente participação das Forças Armadas na agenda externa do Brasil. E como o ponto que eu já havia mencionado antes, mas faço questão de reforçar, os pontos que são, de certa forma, bem vistos pela mídia, né? Aí eu cito aqui as reformas domésticas, também não foram muito pontuados, eles passaram tangencialmente pela cobertura, não foram problematizados, então, de certa forma, os jornais discordaram do discurso, mas nem tanto, porque alguns pontos foram aceitos ou, de certa forma, bem vistos pelos jornais, embora não diretamente, mas a gente que acompanha os meios de comunicação, a gente percebe que existe essa adesão à agenda econômica do governo Bolsonaro e um rechaço a essa ideologização da política externa, né? No que diz respeito ao alinhamento com os Estados Unidos, que também foi percebido como problemático, a essa intervenção em demasia na Venezuela, que também é percebida como problemática, embora os jornais considerem necessário, né, essa transição de governo na Venezuela, essa intervenção em demasia é criticada. Então, os pontos de concordância não foram tão abordados. Então, esses foram alguns pontos na cobertura que particularmente me chamaram a atenção. Queria saber da Mariana se, de fato, o Brasil hoje já pode ser considerado um páreo internacional, né? Esse que foi um termo que apareceu no Estadão, tanto no editorial quanto nas reportagens, que se já é possível dizer hoje que o Brasil se coloca como um páreo internacional. Mariana, para encerrar, eu queria que você também falasse sobre a fala do Biden no debate com Trump a respeito do Bolsonaro e o desmatamento. Qual a repercussão que a eleição dos Estados Unidos pode ter? Tá. Primeiro sobre Estado pária. Estado pária ele é um conceito das relações internacionais que ele historicamente foi seletivamente aplicado. Então, às vezes, a gente tem estados com condições muito parecidas, um deles é considerado um estado pária, o outro não é. Em resumo, seria um estado que está isolado da comunidade por não seguir com as regras da comunidade. Essa seria a definição básica. Só que a gente vê, por exemplo, a Coreia do Norte ser chamada de estado pária, a gente vê o Irã ser chamado de estado pária, e a gente não vê, por exemplo, os Estados Unidos ser chamado de estado pária, mesmo quando ele não segue as regras da comunidade e invade o Iraque sem aprovação. Então, ele não é um conceito que está ausente de dimensões políticas. Então, por isso, eu não vejo o Brasil ser chamado de estado pária de uma forma geral, porque estado pária está muito associado à imagem desses países, como a Coreia do Norte. O que eu já vejo alguns elementos é chamando o Brasil de um pária ambiental, como se na questão ambiental o Brasil não estivesse seguindo as regras. Mas, como eu disse, isso é um conceito super politizado, né? Então, e sobre as eleições dos Estados Unidos, eu acho que a gente está, talvez, valorizando muito a mudança que pode acontecer. Eu acho que a saída do Trump vai pesar muito negativamente para o Brasil a partir do momento que a gente coloca os Estados Unidos como um modelo, né? Como um estado a ser seguido. Mas eu duvido muito que o Brasil vá tentar se afastar comercialmente ou, enfim, não entrar na OCDE ou não entrar na OTAN porque houve uma mudança de governo nos Estados Unidos. Independente do presidente no poder, os Estados Unidos não vai deixar de ser um parceiro estratégico e um parceiro prioritário para o Brasil, porque ele nunca deixou de ser. O que acontece agora nesse momento é uma vinculação pessoal à figura do Donald Trump de um contato que já acontecia antes por vias diplomáticas, né? O que a gente tem agora é uma tentativa de relacionamento pessoal entre os presidentes, mas o contato entre os dois países ele existe independente. E, assim, eu sempre gosto de pensar que nada é mais republicano do que um democrata no poder, né? Então, eu não sei também até que ponto o Joe Biden vai fazer uma mudança tão completa de postura em relação ao Trump quanto é que a gente está esperando. Eu acho que ele vai mudar muito a narrativa, mas eu acho que em termos diplomáticos, de atuação, de assinaturas de acordos e tal, essa mudança talvez seja menos significativa do que o que a gente está esperando. Vamos ver se ele vai se posicionar em relação ao governo brasileiro.
Mas aí, novamente, né, o que os presidentes falam não simboliza exatamente o que acontece no campo do comércio, no campo da diplomacia, ali na operação do dia a dia. Então, eu acho que talvez a gente tenha uma mudança de retórica muito grande, uma diminuição da presença dos Estados Unidos nas falas do Bolsonaro, mas eu acho que, em termos de estratégia diplomática, o impacto vai ser menor do que o que a gente está esperando. Só fazer um gancho, porque no debate presidencial, né, dos Estados Unidos, o Biden falou que, se eleito, faria um esforço internacional para coletar cerca de 20 bilhões de reais para ajudar na prevenção da Amazônia, e isso gerou uma reação do presidente Bolsonaro, que colocou em seu Twitter, né, algumas declarações contra o Joe Biden, utilizando justamente esse argumento da soberania, né, de que o Brasil não ia aceitar intervenções, digamos assim, que afetassem a soberania do país. Então, achei interessante como houve essa reação imediata do Bolsonaro, né? Sim, mas eu acho que isso talvez vá um pouco na linha das relações com a Argentina. O Bolsonaro, ele falava pessoalmente sobre o Macri, por exemplo, colocava a Argentina sempre com um modelo liberal, mas a saída do Macri e a entrada do Alberto Fernandes, por exemplo, não fez com que o Brasil e a Argentina deixassem de negociar, deixassem de dialogar. Eu acho que o que muda é o engajamento pessoal do presidente no assunto, mas não os contatos diplomáticos ali diários. Vamos ver o que vai acontecer. Se o Brasil vai ficar mais isolado ainda, como que vai ser. Legal. É isso. Eu queria agradecer a participação da Mariana. André, muito obrigada. Foi um prazer falar com vocês. Espero que tenha contribuído para os debates do podcast e queria sugerir que o pessoal que tiver alguma dúvida ou que quiser ficar em contato, pedir mais referências sobre o assunto, que entre em contato comigo pelo perfil do ONU em Pauta no Instagram. Obrigada. Com certeza contribuiu muito. Beatriz, mais uma vez, obrigado pela participação, pela parceria. Obrigada, André. Obrigada, Mariana. Prazer estar aqui com vocês hoje. Foi muito bom a gente falar sobre o posicionamento do Brasil nas Nações Unidas. A gente falou também bastante sobre a pauta ambiental e eu recomendo para aqueles que tiverem interesse que escutem um episódio anterior do nosso podcast, que foi o episódio 23, que falou especificamente sobre a política ambiental do governo Bolsonaro. Neste episódio, você ouviu a análise com a comparação entre os dois discursos do presidente na ONU, 2019 e 2020, e suas implicações na política externa brasileira. Para saber mais, acesse o nosso site, manchetômetro.com.br, e siga as nossas redes sociais. Você também pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.